Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bagagem de Alma. Eu estou recebendo aqui, mais uma vez, a Adriana Aguiar, que ela já participou aqui no Bagagem sobre Esperança. E ela está Isso. aqui hoje para a gente conversar sobre verdade, sobre a busca da verdade. Tudo bom, Adriana? Tudo bom, e você, Roberto? Tudo ótimo. Obrigado Tudo, pelo convite. tudo caminhando. Esse assunto é sugestão dela mesma. Então, Foi. já que a sugestão é sua, Adriana, então me diz aí, o que significa exatamente buscar a verdade nos dias de hoje? Bom, Roberto, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande conversar com você, ainda mais sobre um tema assim tão relevante. Claro. Bom, assim, na minha concepção, a busca da verdade é um anseio muito antigo, é algo que já está dentro do íntimo do ser humano há muito tempo. Hoje em dia, falar sobre verdade, de modo geral, não é nada fácil, porque vivemos uma época em que, pelo menos eu tenho essa impressão, não sei como você enxerga, que parece que a mentira está impregnada em todos os setores da vida humana. Sim. Agora, por outro lado, eu acho que a vivência da pandemia, todos os sofrimentos relacionados, trouxeram um pouco mais de reflexão em relação à vida, e a busca pelo que é verdadeiro, essencial, talvez tenha ganhado um pouco mais de força, um pouco mais de relevância. Não sei como você enxerga isso. Olha, Adriana, eu tenho para mim que esse anseio em encontrar a verdade, ele já esteve muito mais sedimentado em povos antigos, foi muito mais intenso em povos passados. Hum, Hoje, realmente, parece que alguns estão se movimentando mais nesse sentido, forçado pelas circunstâncias, as contingências da época atual. Então, nesse sentido, parece que sim, parece que as dificuldades, o sofrimento generalizado provocado aí pela pandemia, por todos esses acontecimentos aí que a gente está vivenciando, funciona como uma espécie de indutor dessa busca. É a impressão que me dá, né? As pessoas acabam sendo forçadas a se mexer espiritualmente. E o sofrimento tem essa característica positiva de fazer com que a gente se movimente um pouco mais Né? interiormente, essas preocupações excessivas. E são nesses momentos que, pensando de um ponto de vista bem positivo mesmo, que a gente começa a repensar a vida e começa a repensar qual é o sentido da vida, por que de nós estarmos aqui. Eu acho que, de uma certa forma, esse anseio pela verdade que você comentou agora há pouco, ele está ali dentro da gente, só esperando assim para ser resgatado. É como uma espécie de semente preciosa, digamos assim, pedindo para desabrochar, que a gente tem que prestar atenção. E eu acho que Uhum. esse tempo de hoje difícil está propiciando isso um pouco. A gente refletir um pouco e até relembrar do Criador, que às vezes a gente só lembra do Criador que nos deu a vida só nesses momentos difíceis, enquanto isso Uhum. deveria ser a razão maior da nossa existência. A gente sabe, pois é, a gente sabe que qualquer coisa no mundo, na Hum, criação, só pode ser conservada sadia e viva pela movimentação, né? Diz respeito à lei do movimento. A lei do movimento, ela mantém hum. tudo sadio, tudo saudável. Então, não é difícil a gente perceber a importância da gente manter o nosso espírito em contínuo movimento, né? Sempre no caminho ascensional, caminho da evolução. Eu enxergo assim também. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me voltar para a natureza quando eu tenho alguma dúvida, alguma reflexão. E eu penso assim, e que a gente, para nós assim que nos interessamos por valores espirituais, precisamos ser um pouquinho rio e um pouquinho lago. Por quê? É como você disse agora há pouco. O rio está sempre se movimentando. Sempre ele sabe muito bem para onde ele quer ir. E para ele poder se manter puro, limpo, saudável, como você disse agora há pouco, Uhum. ele precisa desse movimento, Sim, né? Se ele parar, ele apodrece. E sim. que a gente não é diferente. Nós, enquanto espíritos humanos, também precisamos desse movimento saneador, beneficiador. Mas, por outro lado, a gente também precisa também ter momentos lago, momentos de silêncio, momento para receber, para estar aberto para receber desse manancial maravilhoso, desses valores essenciais, né, que é a fonte da vida. Porque sem a nascente, o rio também morre, como sem movimento também.
eu pensando sobre isso, eu lembrei de um texto maravilhoso do imperador romano Marco Aurélio, que diz mais ou menos assim: o valor de um homem é apenas o valor do que ele busca. O valor de um homem é apenas o valor do que ele busca. Então, questionar é o primeiro passo de tudo, para poder sair dessa inércia, para poder se movimentar em direção a esse alvo. E também buscando momentos de silêncio. Foi assim, me movimentando, buscando momentos de silêncio, de introspecção, que eu consegui encontrar muitas respostas que eu procurava. Pelo menos na minha trajetória, aconteceu dessa maneira. Entendi. Então, pelo que você falou, a gente tem que ser rio, e de vez em quando esse rio também tem que virar um pouco lago, né, para a gente poder assimilar essas impressões. Nós estamos falando justamente daquela inquietação que surge, que a gente não sabe muito bem o que é. Isso. Mais ou menos o que eu falei agora há pouco, que eu percebi alguns amigos que durante a pandemia fizeram grandes transformações na vida e começaram a se perguntar, por exemplo, em que eu estou investindo o meu tempo, em energia? Onde é que está de fato o meu coração? Será que eu estou me sentindo feliz? Será que eu só vivo em função da vida material e a vida está passando? Então, foram questionamentos muito pertinentes. Assim. Sim. Eu mesma vivenciei isso também. Sim. Então, se essas pessoas continuarem se questionando assim, se movimentando, isso denota um movimento espiritual, na verdade, esse questionamento mais aprofundado. Se elas continuarem nesse caminho, sem se acomodar com alguma explicação dogmática aí qualquer, elas vão encontrar o que elas estão buscando. Mesmo sem saber direito. Exatamente o que é. Exatamente. Esse anseio delas, sendo sincero, vai ajudá-las a encontrar o que elas estão buscando. Na verdade, elas estão buscando a verdade, mesmo inconscientemente. Isso é uma contingência indesviável, porque o próprio Mestre Jesus já falou: pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, ele está explicando a lei do movimento. Quer dizer, mexa-se espiritualmente que você vai encontrar o que você está buscando. A grosso modo é isso. Essa frase é belíssima. Uhum. Mas, assim, eu tenho meu óculos cor-de-rosa, que você conhece bem. Conheço o óculos cor-de-rosa. Mas, às vezes, eu tiro ele, né? Tira. Aí, o que eu percebo? Mas aí você fica com lente de contato cor-de-rosa, né? Você eu não acho muda. Que, você não muda muda muito. Eu acho que, como meus amigos dizem, isso eu não tenho, eu sou um caso totalmente perdido. Não, eu sei que você é perdido, também acho que é. Você também acha? Tá bom. Mas, então, vou tirar um pouquinho do óculos cor-de-rosa, bem pouquinho agora, bem pouquinho. Tá bom. O que eu percebo? Que, em geral, o que acontece? Quando a vida acalma e o sofrimento diminui, o que a gente faz? A gente acaba se acomodando. E esquecemos essa busca na correria do dia a dia. E abafamos um pouco dessa inquietação. Infelizmente, eu acho que a correria do dia a dia, a sobrecarga de trabalho, não deixa que a gente desabroche essa nossa semente interior de busca, nem mesmo, às vezes, sobre a maior chuva, né? Porque a gente está vivendo hoje uma verdadeira chuva de vivências, de experiências. E por que isso acontece, então, André? Olha, na minha opinião, que tem a ver com o medo de uma responsabilidade. Porque se a gente começa a buscar e começa a refletir, o que a gente percebe? Que existe uma responsabilidade, e a gente tem um certo receio disso. Mas a realidade, o que acontece? Nada deixa de acontecer por causa desse nosso receio. As vivências continuam acontecendo, batendo na nossa porta e nos mostrando e nos fazendo lembrar que a vida não pode ser só preocupações materiais. A gente precisa realmente refletir sobre a vida. Não precisamos ter receio. Sim, você lembrou uma frase do Marco Aurélio, eu lembrei uma de Platão, que é outro sujeito legal. Platão outro genial, genial. Era um sujeito legal. Ele diz o seguinte: podemos facilmente perdoar a criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. É exatamente o que eu estava falando agora há pouco. É o medo de encarar a responsabilidade, não é isso, Débora? Isso, o medo de encarar. Por que acontece? A luz ilumina. Ilumina. A luz ilumina, a luz mostra aquilo que a gente precisa modificar. E, às vezes, a gente não quer modificar, a gente quer continuar da mesma forma.
E eu acho que nós precisamos ter coragem de encarar a nossa responsabilidade. Não faz sentido a gente ter medo da luz. Luz é clareza, é força, é segurança, é o manancial, é aquela nascente que eu falei do início do rio, que nos transmite toda a paz, nos dá firmeza para o nosso atuar, para a nossa trajetória, nos transmite discernimento. Eu mesma me assusto como é que o tempo passa rápido, e às vezes quando eu vejo, o ano já passou e quase que diariamente eu me pergunto, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou fazendo algo de útil, de bom? E quando eu partir, o que eu terei deixado na minha bagagem de alma? O que eu coloquei nessa bagagem? É uma pergunta pertinente, porque só o que estiver dentro da nossa bagagem de alma é que a gente vai poder levar para o outro lado da vida. Só isso é que é nosso, realmente. Todo o resto não é nosso. Está aqui, a gente Fica usa aqui, e né? fica aqui. Fica Tá? aqui. Pois é. Eu tenho para mim, viu, Adriana, que as pessoas boas não devem afastar de si os questionamentos que surgem no seu íntimo. De jeito nenhum. Pois é. Eu me lembro também do meu processo, eu não encontrava sentido em muitos conceitos religiosos, principalmente em relação a dogmas. Eu nunca pude aceitar a ideia de um criador arbitrário, nunca. É verdade, eu também não. Pois é. Eu também não. Então, depois veio o reconhecimento de que uma vida mais espiritualizada não tem nada assim de complicado, porque tudo que é verdadeiro é simples. Tudo que é verdadeiro é simples. Não precisa Isso é fazer um fato, não precisa cursar faculdade de teologia para entender as coisas mais aprofundadas. Uhum. Sobre isso, eu gostaria de citar um trecho da obra Na Luz da Verdade, que é a Mensagem do Grau, que é a nossa obra fundamental, né? Mensagem do Grau de Abidrushim. Ela diz o seguinte: escutai, ó desalentados, erguei o olhar, vós que buscais com sinceridade. O caminho para o Altíssimo se encontra pronto na frente de cada criatura humana. A erudição não é a porta que leva até lá. Esse trecho aí diz tudo, é mesmo. É na simplicidade, nas coisas mais simples da vida que a gente encontra a verdadeira sabedoria. Tudo que é verdadeiro é coerente, tem lógica e é simples. Tudo que é verdadeiro, é só a gente observar o funcionamento da natureza. Como tudo é tão simples, tão claro, tão evidente. Por outro lado, eu percebo um outro aspecto nessa busca, um medo muito grande de errar. Não sei se você concorda comigo, se você percebe. Um medo de, será que eu estarei pecando, tendo dúvidas, alimentando dúvidas, questionamentos? Outra coisa também que é muito comum, também que eu noto, que um receio de abandonar um caminho que a gente já está acostumado, que a gente já cresceu nessas ideias, desde criança, às vezes, né, como crença de vida. E a gente tem um pouco de receio de abandonar o que a gente vivencia. Eu acho isso bem compreensível. Mas eu penso assim, que independente da crença que a gente escolher para a vida da gente, do caminho que a gente escolher para a nossa trajetória, é muito saudável a gente refletir sobre tudo aquilo que a gente escuta, que a gente lê. Isso só vai trazer ganho para a gente não vai perder nada com isso. Você sabe que concorda? Platão, de novo, Platão, ele dizia o seguinte: uma vida não questionada não merece ser vivida. Olha aí, viu? Pois é. Agora, esse questionamento da vida tem que ser legítimo, tem que ser fruto de um anseio genuíno pela verdade. Vem de dentro, né? Porque há muita gente que faz um questionamento apenas superficial, aí acaba desistindo da busca e ainda acaba influenciando negativamente quem está procurando se movimentar. Eles se acomodam e julgam que não existe nada aí para ser encontrado. O problema é que acabam atrapalhando, às vezes, as pessoas que realmente estão buscando, porque tem uma influência muito grande, escrevem muitos livros, dão muitas palestras, tem muitas opiniões. Eu acho que a pessoa que está buscando não deve desistir. Sobre isso, eu gostaria de citar também um trecho maravilhoso e significativo da obra Mensagem do Grau de Abidrushim.
Os reveses no reconhecimento de caminhos errados se tornam armas afiadas nas mãos de muitos inimigos, os quais podem, com o tempo, incutir em centenas de milhares de seres humanos uma desconfiança tal que esses, dignos da maior lástima, ao defrontarem a verdade, não mais desejarão examiná-la seriamente, receosos de nova ilusão. Taparão os ouvidos que, de outra forma, teriam aberto, perdendo assim o último lapso de tempo que ainda lhes pudesse dar o ensejo de escalar rumo à luz. Pois é uma lástima realmente. Daí a necessidade da gente manter uma vigilância permanente, tanto espiritual como terrena. E principalmente, Adriana, de ouvir a voz da nossa intuição. A intuição é a manifestação do espírito. Ouvir e seguir, não é, Roberto? Porque senão não adianta, a gente Não precisa adianta. escutar. Claro, do contrário, se ouvir e não seguir, o arrependimento é certo, 100% de chance da pessoa se arrepender. Certíssimo, a nossa voz interior nos indica caminho, nos alerta. Por quê? Porque ela enxerga muito além da razão e nos aponta caminhos. Por isso a necessidade de buscarmos momentos de quietude. A intuição que se manifesta às vezes nesse momento de quietude, é o nosso espírito, é a voz do nosso espírito gritando, dizendo que tem fome. Fome do que exatamente, Adriana? Pensa comigo, fiquei refletindo sobre isso um bom tempo. Se o nosso corpo material tem fome e precisa se alimentar para sobreviver, e se a gente tem um corpo mais fino, uma alma e um espírito, que eu acredito, esse espírito e essa alma também têm fome. Fome de verdadeira sabedoria, de valores eternos, daqueles valores que deixam o nosso coração quentinho, sabe? Aquela coisa boa que a gente sente. São aqueles valores que, quando a gente cultiva, eles permanecem além da vida material e dos quais a gente não pode prescindir. Sim, sim. E a verdade é a nutrição para o espírito. Na mensagem do Grau, Abedrushim diz o seguinte: pão espiritual refresca imediatamente, verdade nutre e luz vivifica. Então, você vê, verdade nutre, verdade mata a fome do espírito. Alimenta. Alimenta. Pois então, temos fome de verdade sem nem sabermos disso. E se a gente não alimenta essa fome, se a gente ignora, o que acontece? Os sintomas são múltiplos: melancolia, cansaço, depressões, tristeza, e às vezes até uma saudade inexplicável de algo que a gente não sabe identificar o que é. Eu escutei algumas pessoas conhecidas falando que elas estavam sentindo uma dor, uma melancolia durante a pandemia, e uma saudade de um mundo diferente, de algo novo, e elas não conseguiam explicar o que é. Essa saudade acontece muito no Natal, é muito comum as pessoas sentirem isso. E eu acho que, no fundo, essa saudade dolorida tem muito o que nos dizer. Talvez seja o nosso espírito ansiando para encontrar o caminho de volta para casa. Ele está muito tempo por aí, então ele quer encontrar esse caminho de volta para casa. Esse vazio doloroso só vai melhorar quando passarmos a buscar o verdadeiro sentido da vida. Não vai passar. Nenhum remédio sozinho vai solucionar essas nossas angústias, essa fome. Pensando nisso, olha que significativo o que diz um poeta persa Rumi do século XIII. Achei tão bonita essa frase, eu queria compartilhar com você. Há uma vela em teu coração pronta para ser acesa. Olha que lindo. Há um vazio em tua alma pronto para ser preenchido. Sentes isso, não? Quem que nunca sentiu isso dentro de si? O que a gente precisa fazer? É ter coragem de reacender essa vela. Esse vazio, ele só pode ser preenchido, esse vazio de alma, ele só pode ser preenchido pela verdade. A gente está falando aqui de busca pela verdade, mas a gente ainda não definiu exatamente de que verdade a gente está falando, Adriana. De que verdade se trata essa? Bom,
É um conceito muito profundo, difícil de encontrar uma definição. Vou tentar dar a minha visão, que, como toda visão, é claro, é limitada. Eu entendo como sendo a fala do Criador em sua obra, a própria criação. A expressão da sua vontade é a luz que sustenta e movimenta tudo que existe e que mantém tudo que existe, independente da nossa vontade, da nossa opinião, do nosso conhecimento, da nossa aprovação. E eu acredito que tentar sentir essa vontade do Criador para poder viver de acordo, compreender como ela funciona, é a grande arte de viver, é a razão de estarmos nesse mundo. Somente assim conseguiremos obter clareza sobre todos os grandes fenômenos que envolvem a vida, sobre todos os grandes porquês que nos afligem. Digamos que a gente possa dizer que a verdade é como se fosse uma lanterna que nos auxilia a compreender com mais clareza tudo aquilo que existe à nossa volta, tudo que acontece. Bom, eu concordo integralmente com essa sua definição. Eu apenas acrescentaria, viu, Adriano, que essa vontade do nosso Criador, ela se evidencia nas chamadas leis da criação, ou leis universais, ou leis cósmicas, não importa, ou leis da natureza. Nós podemos encontrar e reconhecer essa fala do nosso Criador, que você mencionou aí, observando a natureza, os fenômenos que ocorrem dentro de nós e fora de nós também. Tudo na natureza funciona numa engrenagem perfeita. Perfeito. E com a nossa vida não é diferente, nós somos sujeitos a essas mesmas leis, né? Se a gente está aqui, a gente pode acreditar ou não acreditar, pode aceitar ou não aceitar, mas a gente está sujeito a essas leis, a gente faz parte dessa engrenagem maior. Na obra O Livro do Juízo Final, de Rosélis Fonsás, tem o seguinte trecho sobre a definição da verdade. Gostaria de ler aqui. A verdade é a luz viva proveniente da vontade de Deus. Ela brilha para os espíritos humanos que se esforçam por reconhecimentos superiores, procurando saber a finalidade de suas vidas. É a luz que impulsiona, incentivando os espíritos humanos ainda vivos a procurar pelas conexões ocultas de todos os acontecimentos. Nossa, que bonito isso, Sim. muito bonito. Parte dessa sabedoria universal já chegou à Terra por pessoas assim especialmente preparadas, especialmente convocadas para isso, em variadas formas, em diferentes épocas, sempre adaptada ao respectivo grau de maturidade de cada povo. A missão deles foi sempre a mesma, trazer novos reconhecimentos aos seus povos. Então, eles são chamados de precursores ou de preparadores do caminho. E Alfdar, que foi no início, ele veio no início da evolução humana, depois Zoroaster, Krishna, Buda, Maomé, Lao Tse, todos eles. A maioria deles tem a vida registrada em livros publicados pela Ordem do Grau na Terra. Aliás, foi justamente refletindo sobre os ensinamentos trazidos por essas personalidades, né, algumas bem conhecidas, através da leitura desses livros, que eu consegui encontrar muitos ensinamentos importantes. Eles são chamados preparadores do caminho justamente porque eles vieram com a missão de preparar o solo de alma para a chegada do prometido Filho do Homem, que foi prometido por Jesus e que traria a verdade à Terra novamente. E nós não temos como negar, Roberto, de que hoje, na época atual, a gente vive um momento muito especial de que algo muito grandioso está acontecendo. A gente sente isso nitidamente, são muitos acontecimentos que se sucedem e que denotam que alguma coisa diferente está em percurso, pelo menos eu percebo isso nitidamente. Sim. Já que você falou do Filho do Homem, essa personalidade, Filho do Homem, que foi prometido por Jesus, justamente é importante ressaltar que não foi Jesus. Não foi Jesus, né? Ele sempre chamou a si mesmo apenas de Filho de Deus. Ele falava do Filho do Homem sempre na terceira pessoa. Ele dizia que Filho do Homem, que traria a verdade integral à Terra, é o próprio Espírito Santo, também chamado por Jesus de Consolador.
No Evangelho de João, está registrado o seguinte lá: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então a gente vê que o Consolador é o Espírito Santo, que também é o próprio prometido, o Filho do Homem, quando estivesse aqui na Terra. Jesus foi o Filho de Deus, né, não há dúvida disso, e cumpriu uma missão de extrema importância, de extrema urgência junto aos seres humanos. A humanidade daquela época já estava totalmente desencaminhada lá naquele tempo. Bom, eu sempre me emociono muito quando eu penso na sublime missão de Jesus. O mundo, com certeza, seria outro se nós tivéssemos aceitado a doutrina dele, as suas palavras, os seus ensinamentos profundos, da forma como ele trouxe, sem deturpação, sem colocar a nossa interpretação pessoal. Ele conseguiu transmitir a verdade da qual era portador através de parábolas, né? Parábolas profundas, belíssimas. Infelizmente, eu percebo que foram poucas as pessoas que deixaram que esses ensinamentos profundíssimos entrassem na sua alma. Senão, o nosso mundo hoje seria outro. E também ocorreram aquilo que nós já sabemos. Muitos escritos foram de terceira mão, foram feitas muitas Sim, interpretações que modificaram o sentido original, né, a sua profundidade. sim, foi isso mesmo que aconteceu. Porém, quem assimilou com o Uhum. coração a verdade trazida por ele naquela época, por Jesus, seja através dele diretamente ou através dos seus discípulos, esse também vai reconhecer a verdade trazida pelo Filho do Homem no tempo atual, vai reconhecer de imediato, porque a fonte de ambas as É a mensagens mesma, é a né? mesma, é a mesma, É é a a mesma, é mesma. a sabedoria do nosso Criador. Então, quem naquela época assimilou no coração realmente, esse vai reconhecer. Quem assimilou a verdade na época, ela vai florescer de novo agora quando ele encontrar a verdade integral aqui. É a mesma nascente, como se diz, a mesma fonte, É, a mesma mesma fonte, nascente, o mesmo manancial. isso. E sabe, Roberto, essa conversa que a gente está tendo agora me fez lembrar uma palestra que eu assisti de uma professora de filosofia que eu gosto muito, e ela me disse algo muito, muito interessante, me marcou muito. Ela me disse que para você realmente, quer dizer, o primeiro passo para você encontrar essa verdade maior é primeiro você acreditar profundamente que ela existe. Claro, Porque você não pode encontrar aquilo que você não acredite que existe, sim. né? E outro aspecto que eu achei muito comovente, que ela disse que você tem que amá-la profundamente, amar profundamente essa sabedoria, mesmo você tendo consciência de que você ainda não atingiu totalmente. Ter dentro de você esse amor, essa certeza da existência. Se você não acredita que existe um conhecimento superior a ser resgatado, a ser descoberto, esse manancial, como você vai encontrar? Tudo o que é verdadeiro é não dogmático. Tá? Por isso, a importância da reflexão e de não abafarmos as dúvidas que surgem no íntimo. E só a boa É, vontade não é suficiente na caminhada espiritual, só ela não basta. É preciso abrir o caminho, a picada lá enquanto se avança, caminhar sempre em frente e para cima, com força e coragem. Aproveitando a sua metáfora lá, é como um rio, é como um rio. Olha só, Adriano, o desenho que a nossa amiga Paloma fez para esse nosso bagagem de alma. nossa, que trabalho lindo. Não, a Paloma realmente dispensa comentário. É, realmente, né? Eu sou fã de carteirinha. Essas asas remete a uma ideia de libertação, não é? Lembra Sim. essa ideia de libertação. Eu tenho absoluta convicção de que existe uma sabedoria lógica e perfeita que governa a criação e que ela é visível nitidamente a quem quiser, a quem desejar de fato enxergar. Não concordo de jeito nenhum com essa ideia de que ela seja inatingível, Uhum. impossível de ser vivenciada.
Eu acho que cabe a nós é retirar, geralmente, é a venda dos olhos, como mostra o desenho da Paloma. A Paloma desenhou brilhantemente uma venda nos olhos, e abrir as nossas almas para o manancial, para essa nascente superior. E só assim vamos encontrar as respostas que tanto almejamos. E também a liberdade espiritual que ela conseguiu transmitir tão lindamente com as asas do desenho. Essa imagem maravilhosa também faz um convite. Eu, pelo menos, olhando para ela, ela me fez um convite. Eu senti isso assim. Será que nós temos coragem para novos voos? Pois é. Para nos transformarmos? Então, coragem é a base, é o alicerce indispensável para o buscador da verdade, para o verdadeiro buscador da verdade. Não tem dúvida nenhuma. Adriana, eu acho que nós abordamos aí os principais aspectos dessa jornada de busca pela verdade, de uma busca sincera pela verdade, o que a pessoa vai encontrar e como ela deve reagir, como ela deve prosseguir até encontrar a verdade integral. O que você gostaria de dizer em conclusão aí da nossa conversa? Acho que a gente conversou bastante, um assunto assim maravilhoso, que daria para a gente conversar assim, olha, horas, não teria fim. Mas eu penso que a busca da verdade, o anseio por encontrar, que vem do coração e se torna forma, ele é um objetivo importante para a vida, mas ele não é a nossa meta final. A nossa meta final é encontrar a verdade e reconhecê-la, e principalmente viver de acordo com ela. Sim. A verdade integral, a verdadeira sabedoria, ela existe sim, ela está brilhando ao lado do ser humano. Eu não acredito, sinceramente, Roberto, que o Criador, que é puro amor, ele ia abandonar suas criaturas sem dar uma direção, um horizonte, nos deixando tristes, perdidas, sem um objetivo maior na vida. O Criador é puro amor, e, logicamente, que ele deixou ancorado na criação as suas leis perfeitas. Eu acho que o que a gente precisa é ter um resgate corajoso daquilo que é essencial na vida. A verdadeira sabedoria existe e ela quer ser reencontrada, mas somos nós que precisamos fazer esse movimento de ansiar por ela e buscá-la com todo o nosso coração e amá-la profundamente, como disse a professora. E se a gente tiver esse amor por essa sabedoria universal, a gente vai encontrar. Esse amor vai abrir as portas para esse caminho, que também aparecia no desenho da Paloma com a rosa, né? Que simboliza muito bem, né? Simboliza tão bem esse amor que a gente sente lá fundo dentro da alma, por essa verdade, por essa sabedoria do nosso Criador, ele está ali, brilhando ao nosso lado. Mas a gente precisa se movimentar em direção a ela. E, com certeza, ela vai ser o farol que vai iluminar toda a nossa caminhada. Bom, a nossa conversa e o desenho maravilhoso da Paloma me fez lembrar de um trecho muito comovente da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, que eu gosto especialmente, porque ele nos transmite coragem para essa nossa caminhada, para essa nossa busca, por esse nosso anseio por valores mais elevados. Você gostaria de ler para a gente? Sim, a gente já tinha conversado sobre isso, né, Adriana? Já tinha falado sobre esse trecho da mensagem do Grau. Diz o seguinte: por conseguinte, despertai, destruís os muros dogmáticos dentro de vós, arrancai a venda para que a luz pura do Altíssimo possa atingir-vos intacta. Erguer-se-á então jubiloso o vosso espírito até as alturas, participando com alegria do grande amor do Pai, que desconhece quaisquer fronteiras do raciocínio terrestre. Sabereis finalmente que sois uma parte desse amor e o compreendereis sem esforço e completamente. Unir-vos-eis a ele e assim diariamente ganhareis, hora após hora, novas forças, como uma dádiva que vos permitirá sair da confusão com toda naturalidade. Muito bom, Adriana. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer para você e pela sugestão do tema, muito relevante realmente. Foi uma satisfação ter você aqui de novo no Bagagem de Alma. Muito obrigada, Roberto. Foi uma honra. Até a próxima. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau. Então, vamos lá.
Vamos lá, então respira fundo, deixa eu puxar um lencinho aqui, mas eu acho que vai dar tudo certo. A voz não está muito ruim, não, né? Não, tá boa. Então, Olá, tá. pessoal. Você fez a mesma coisa da outra vez. Posso ir ou Foi. não? Pode ir, pode ir. Não sei se ficou bom esse final, né? Acho que não, né? Faz de novo, se não gostou. Eu acho que como essa parte é importante, eu acho que vou tentar É, repetir. você Aí só você, não fala eu acho de novo, por favor. isso, não falo, eu acho que eu não vou falar, eu acho, tá? Vamos lá.